E nesta semana, o presidente russo Vladimir Putin e o líder da Coreia do Norte, Kim Jong-un, assinaram um acordo de cooperação militar entre os dois países. E sobre os possíveis efeitos dessa medida, conversamos agora ao vivo com Kelly Ferreira, ela que é doutora em Relações Internacionais e coordenadora também do curso de Relações Internacionais da PUC Campinas. Professora, muito obrigada pela gentileza de nos atender neste sábado e já te faço a nossa primeira pergunta aqui. O que esse acordo significa na prática? A gente pode entender que a relação dos países até entra numa nova era? Bom dia, Soraya. Na verdade, a questão entre o flerte entre o governo russo e o governo da Coreia do Norte, ele não é novo. Já desde 2022, os Estados Unidos já alerta que a Coreia do Norte está enviando armas, na verdade, balas para a Rússia para poder ajudar justamente na guerra da Ucrânia. Pyongyang, o que eles desejam? Na verdade, uma das coisas que eles mais desejam da Rússia é tecnologia para satélites, ou seja, para a área espacial, justamente porque assim o sistema de mísseis da Coreia do Norte, ele não tem um sistema, ele não, ao fazer um ataque, não tem uma precisão tão grande. Mas com a tecnologia russa, ele passa a ter uma precisão maior e é algo que assusta bastante a Coreia do Sul. Uma grande questão ali é que o Putin é conhecido como um líder forte, ele faz o que ele deseja, ele passa por cima de diversas regras internacionais. Por exemplo, as sanções que estão colocadas à Coreia do Norte, ele ignorou todas e vem fornecendo armamentos, mantimentos, medicação, tudo que a Coreia do Norte deseja. Inclusive, agora com esse acordo, ele vai passar a fornecer o quê? Dinheiro, que é algo que a Coreia do Norte já não está muito acostumada, justamente porque o comércio dela é muito limitado ali com a China e tem a questão das sanções. Então, ele fortalece uma Coreia do Norte que é instável. Isso é o que mais assusta, é você ter um país sendo fortalecido, sendo esse país com uma política e um líder extremamente instável e imprevisível. É por isso que a Coreia do Sul está tão assustada ali com o que pode acontecer e, consequentemente, seus vizinhos, tanto China quanto Japão, também entram em alerta ali ao terem uma Coreia do Sul muito mais fortalecida. E Kelly, em relação a todo esse clima de instabilidade, claro que a gente tem que avaliar também que a Coreia do Sul oferece um possível apoio, à Ucrânia. Então isso pode ganhar volume de guerras realmente entre esses países. Exatamente, a Coreia do Sul ela fica numa posição muito delicada, ela já se coloca como uma expressão que eles usam muito na política, que ela é um pequeno camarão, porque ela está entre dois grandes poderes, o Japão e a China, e agora ela passa a ser ao norte ter um país que não é exatamente amigo, ela tenta restabelecer relações com a Coreia do Norte novamente, mas passa a ter um líder, um país muito forte como a Rússia, para poder respaldá-la. Então, ela se sente ali encurralada entre essas três grandes frentes. Na questão da Ucrânia, por exemplo, ela fica um pouco sem como lidar, porque ao mesmo tempo que Estados Unidos e Europa fazem pressão para a Coreia do Sul fornecer armamentos, balas, apoio à Ucrânia, ele vai ter uma Coreia do Norte ali falando, olha, nós temos um amigo que não quer muito isso e eu vou proteger esse meu amigo. Então, ela fica numa situação muito delicada ali. Ela vai ceder às pressões de Putin, de Kim Jong-un, e não apoiar a Ucrânia, ou ela vai continuar alinhada ao bloco ocidental, vamos colocar assim, no qual dá um apoio à Ucrânia e às sanções colocadas pelas Nações Unidas. Professora, agora a pergunta do nosso comentarista Mano Ferreira. Bom dia, professor. Alguns analistas têm falado a respeito de estarmos vivendo uma espécie de Guerra Fria 2.0, uma segunda Guerra Fria, com o bloco das democracias liberais do Ocidente, de um lado, e o bloco das autocracias do outro, liderado por Rússia e China. A minha pergunta é, a gente deve interpretar essa aliança consolidada entre Coreia do Norte e Rússia como um passo a mais da consolidação desse bloco, nesse sentido de uma geopolítica mais ampla, numa segunda Guerra Fria?
Nós temos aí alguns elementos que realmente compõem e é possível estabelecer um paralelo com a Guerra Fria. Por exemplo, a questão da volta das questões ideológicas, que durante um tempo foram deixadas de lado, após ali a quebra da União Soviética em 1991, mas elas retomam agora e é uma forma mais fácil de você sistematizar o que está acontecendo geopoliticamente hoje. O que faz uma grande diferença entre, vamos dizer assim, essa Guerra Fria 2.0 e a Guerra Fria original, basicamente é uma questão econômica. Na Guerra Fria, os países tentavam não entrar em conflito justamente porque você existia uma possibilidade de se acabar mutuamente. Tanto que eles falavam, até usavam a sigla MAD, que é Mutual Assured Destruction. Ou seja, se a União Soviética atacasse os Estados Unidos ou vice-versa, ambos têm armas nucleares, então ambos se autodestruiriam, ninguém sairia ganhando. Nessa atual Guerra Fria 2.0, nós temos uma questão. Por mais que esses países ainda tenham armas nucleares, a boa parte do mundo ocidental, vamos colocar assim, não está disposto a utilizar essas armas, justamente porque sabem o tamanho da devastação, mas principalmente o comércio. E ainda assim a gente pode até pegar parte do bloco que, vamos colocar assim, não ocidental, como por exemplo a China, ela é um país que não deseja entrar em um conflito armado. Ela acabou de sair de uma pandemia, isso ainda tem reflexos econômicos muito fortes dentro do país e político, e a China, para continuar se desenvolvendo, ela precisa de um sistema extremamente estável. E o que essa aliança, por exemplo, com Putin e Kim Jong-un não ajuda, tanto que deve estar acontecendo algumas conversas entre Pequim e Pyongyang com relação a esse acordo e sobre como se posicionar nessa questão, porque a última coisa que a China, por exemplo, quer é uma escalada desse conflito. Então isso é um ponto interessante. Nesse momento você tem um jogador muito forte, a China, que busca sim uma alternativa ao que existe hoje, mas ela não quer que essa alternativa venha na base do conflito, porque isso vai prejudicar muito economicamente a China, e nós temos de olhar que o Partido Comunista Chinês, ele tem um equilíbrio, embora não pareça algumas vezes, ele tem um equilíbrio muito frágil. Ele precisa de um crescimento econômico muito forte para manter toda aquela população sob controle. Então, essa Guerra Fria 2.0 tem um player ligeiramente diferente, não é novo, mas diferente, que seria a China não desejando entrar e nem que essa Guerra Fria se escale, não só para uma guerra quente, mas que também não seja uma Guerra Fria que prejudique as questões econômicas. Bruno Pinheiro? Kelly, a gente acompanha essas imagens e encontra um clima de uma lua de mel, na verdade, né? Essa recepção. E eu te pergunto, o envio de armas para essa zona de combate da Ucrânia, claro que é visto como um erro muito grande. Haveria um efeito, uma resposta imediata? E qual seria o risco? Uma resposta imediata do Ocidente, por exemplo, seria impor mais sanções. É como as Nações Unidas trabalham, mas a gente já viu que o Putin está muito bem preparado para esse tipo de sanções. Ele vem se preparando desde 2014 para poder suportar toda e qualquer sanção que seja imposta pelo Ocidente. Pyongyang já está muito acostumado com todo o Ocidente o criticando, colocando sanções, e ele continua ali. Então, a Coreia do Norte não vai mudar. Um país que a gente pode esperar que talvez tenha sofrer uma maior pressão é a China, justamente porque todo o sistema de escoamento de produção russa vem agora por parte da China, porque uma vez que ela está sancionada, os produtos russos não são vendidos diretamente ao Ocidente, com exceção de gás natural e petróleo. Então, eles fazem uma triangulação, eles escoam a produção, por exemplo, no mercado de diamantes para a China, e a China escoa isso para o restante do mundo. Então, essa triangulação faz com que os produtos, na prática, não saiam, por exemplo, com selo Made in Russian, mas eles são, sim, provenientes da Rússia. Isso faz com que agora a China receba uma pressão muito grande para se posicionar contra a guerra da Ucrânia, contra o Putin. Então, quem estava mais temeroso de todos esses efeitos não é mais o Ocidente. Estados Unidos já estava preparado para isso, eles já falam há quase 2 anos sobre
essa questão. Desde o final de 2022, eles já falam sobre esse flerte entre a Rússia e a Coreia do Norte. A União Europeia já estava junto ali, alinhada aos Estados Unidos, mas quem agora está numa posição delicada sobre sofrer pressões de ambos os lados vai ser a China. E ainda assim, porque dependendo dessa pressão, se alinhar o Ocidente não é uma opção, mas deixar Pyongyang ter muita força também não é uma opção. Então, nesse momento, o interessante desse jogo geopolítico é observar o que a China vai fazer. E sobre este acordo, essa aliança entre Coreia do Norte e Rússia, conversamos com Kelly Ferreira, doutora em Relações Internacionais e também coordenadora do curso de Relações Internacionais da PUC Campinas. Mais uma vez, professora, obrigada pela sua participação e pelos esclarecimentos. Até uma próxima, um ótimo dia para você. Obrigada, Soraya.